Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos e a aula de hoje vai ser uma aula que estava sendo muito pedida e muito esperada por muita gente, que é como criar a sua load screen personalizada. E eu tentei reunir aqui um monte de informação da melhor maneira possível e vou tentar explicar de uma maneira bem fácil como que a gente vai fazer isso, tá? Eu preciso deixar uma coisa clara antes aqui. Esse método só vai funcionar se você tiver o AC Modpack instalado no seu servidor, tá? Deixa eu baixar ele aqui, AC Modpack, que é esse mod aqui, ó. Se você não tiver esse mod instalado no seu servidor, ele não vai funcionar esse método, tá? Depois eu vou fazer um outro método que funciona sem isso aqui. Mas esse foi criado pelo Andrew Caires, então a gente vai usar esse método dele. E é um método que fica bem legal, porque você consegue fazer não só a telinha de load screen, né? Como a marquinha d'água, como essa logomarca aqui que fica quando você sai ou aperta o ESC. Tá? Então é um método que fica bem legalzinho no seu servidor, né? Você dá uma personalizada nele muito legal. Então, sem muito mais demoras, sabendo que você já entendeu que precisa do AC Modpack instalado no seu servidor, depois, se você não tem esse mod ainda instalado, procura saber. Ele deixa um monte de coisa legal no seu servidor. Ele te economiza de usar um monte de mod que ele tem. Alguns são privados, né? Tipo King of the Hill e tudo, mas ele tem um monte de funcionalidade nele que te permite economizar na quantidade de mods que você bota no seu servidor. Então vale a pena você dar uma conferidinha nesse mod aqui e com isso economizar em termos de quantidade de mod, em termos de coisas que às vezes são incompatíveis umas com as outras. Ele já botou isso aqui já rodando redondinho no mod dele, tá? Então vamos lá. Você já entendeu o que precisa disso para instalar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o nosso DayZ Tools. E onde que fica o DayZ Tools? Bom, a gente abre a Steam. E aí, se ele não tiver por aqui, ó, você vem aqui em cima no procurar e bota DayZ. E ele vai estar aqui, ó. Você clica nele e manda instalar. Se você não tiver ele instalado, você vai clicar e mandar instalar. Tá? Ele vai demorar um pouquinho, não é muito. Mas uma vez instalado, você vai mandar ele rodar. E aí que vai entrar uma coisa. Se você já fez isso daqui antes, ó, clica em Tools, o seu vai estar assim, ó. Deixa eu até botar aqui, ó. Tools, você vai botar para Mount Drive P, você vai montar o Drive P, e depois você vai clicar em Tools de novo e botar para extrair Game Data. Mesmo que você já tenha feito, manda fazer de novo. Ele vai falar que vai extrair, sim. Ele vai. Se você não fez isso aqui ainda, ele vai levar um tempo para fazer. E esse tempo depende da velocidade de cada máquina, né? Da sua máquina, de acordo com se ela for mais rápida ou for mais lenta, vai depender dessa velocidade, né? Se você ainda não fez e vai demorar a fazer, esse é um bom momento para você deixar fazer e dar aquele like marotinho no nosso canal, né? E se inscrever, ligar o sininho aqui para poder ter as notificações de tudo que a gente posta, etc, etc. Mas se você já fez, vai aparecer essa mensagem. E a partir do momento que você também já fez a primeira vez e terminar, vai aparecer uma mensagem dessa daqui no final. Você só aperta Enter, ele vai voltar para essa tela principal aqui, uma vez feito isso. Então, a gente já montou o Drive e extraiu o Game Data, né? Isso aqui vai ser usado para outros tutoriais que a gente for fazer. Então, se você não fez, é bom fazer, que isso aqui vai ser usado para várias coisas depois, tá bom? Então, vamos lá. Após terminar isso daí, a gente vai baixar o AC Mod Sample, que é um mod do Andrew Caires de novo, que a gente vai usar para baixar. E como é que a gente faz para baixar isso? A gente coloca assim, DayZ Steam Oficina. E ele vai entrar aqui, ó, nesse ícone, e aí você vem aqui e digita AC Mod Sample e manda procurar. É esse aqui, ó.
que é esse mod. A gente não vai instalar esse mod, a gente só vai precisar dele para pegar algumas informações, tá bom? Então é load screen, que é a load screen, o main menu, que é essa logo aqui, e a marquinha d'água, que é o watermark aqui, que vai ser usado, que a gente vai extrair desse mod aqui. Então você vai se inscrever nesse mod. Uma vez inscrito, você vai abrir o seu DayZ, vai clicar em mods, ele vai esperar ele carregar aqui, ó, vai achar ele aqui, AC, aqui ó, mod sample, vai abrir a pasta. E aí uma coisa que eu gosto de fazer, que eu até desfiz aqui para mostrar para você. Esse aqui é o diretório, esse workshop, é o diretório que ficam todos os mods que você já instalou na sua máquina, já entrou em algum servidor e ele instalou, vão ficar todos aqui. Então isso aqui é uma pasta que ocupa muito espaço. Então, periodicamente, é muito interessante você pegar o seu DayZ aqui, clicar em mods, mais e cancelar a inscrição em todos os mods. Por quê? Porque ele vai liberar um espaço monstruoso na sua máquina, tá? Às vezes essa pasta não está aparecendo, e para aparecer essa pasta, eu sugiro que vocês verifiquem e façam isso agora, para que a gente vai precisar disso para os próximos passos. Você vem em exibir, opções, alterar opções de configuração e pasta, e aí vem aqui em modos de exibição, e você vai deixar habilitado aqui, ó, desliga ou ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos e bota aqui mostrar arquivos e pastas e unidades ocultas, que é o caso dessa aqui, essa pasta fica oculta. Então lembrando, você vai deixar isso aqui ligado, mostrar arquivos e pastas ocultas e desabilitar a opção de ocultar as extensões do tipo de arquivos conhecidos, ok? Porque essa pasta vai aparecer e você vai começar a ver as extensões dos arquivos, ó, que você não estava vendo antes, tá bom? Então, feito isso, a gente vai aqui no AC Mod Sample, vai abrir o mod, e aí a gente vai abrir a pastinha add-ons, e nesse lugar aqui, ó, do AC Mod Sample, você vai abrir aqui o Bank Heavy, aqui, ó, na pastinha amarelinha, ok? Lembrando, abriu aqui o mod workshop, abriu o AC Mod Sample, clica 2 vezes na pastinha add-ons e vem aqui no DayZ Tools e clica aqui na pastinha amarela que vai abrir essas opções aqui. Aí você vai pegar o acmodsample.pbo e arrastar para o bankheavy.exe. Feito isso, ele vai criar uma pastinha aqui, ó, acmodsample. E é essa pastinha que a gente vai usar no servidor. Então você vai poder fechar isso daqui. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, crie uma pastinha em qualquer lugar do seu computador. Eu criei aqui na área de trabalho tutorial de load screen, tá? Aqui até já joguei minhas telas, a gente chega lá daqui a pouco. E aqui eu vou arrastar essa pastinha que foi criada dentro da pastinha acmodsample, dentro da pastinha add-ons. E quando a gente arrastou o acmodsample lá para o executável do Bank Heavy, ele criou essa pastinha. Ele extraiu o PBO dessa pastinha. A gente vai pegar isso aqui e arrastar para a nossa pasta. Podemos fechar aqui a pasta do acmodsample. Bom, o que a gente vai fazer agora? Essa aqui é a pasta que a gente vai ser a base do nosso mod, tá? Então, aqui eu gosto de alterar o nome dela já para o nome do meu mod, que no caso aqui vai ser DayZ Tutorial BR. Lembrando, se você tem que fazer, se você botar igual eu botei aqui, o D maiúsculo, T maiúsculo, qualquer letrinha que você tiver maiúsculo, essa letra vai ser muito, esse tipo de jeito que você escreveu, vai ser muito importante lá para dentro. Então, se você botar alguma letra maiúscula, você vai ter que lembrar delas lá na frente, tá bom? Ok. Uma vez criada essa pastinha, a gente
vem aqui em renomear, só para copiar para selecionar, ou você clica uma vez e espera ele acender, né? Ó, aí Ctrl C, botão direito, novo, nova pasta, aí você vai colocar um arroba e colar, ou seja, você vai ter uma pastinha, que era aquela CModPack, a CModSample lá, que tem as informações dele, com o nome, e a outra pastinha igual, sem nada dentro, né, no caso aqui agora, com arroba antes. Essa aqui vai ser o nosso mod. Essa aqui vai ser a pasta de preparação do nosso mod, ok? Dentro dessa pastinha do arroba, que não tem nada, você vai clicar com o botão direito, nova pasta, e vai escrever addons, com 2 Ds, e case, com S no final, ok? Pronto. Lembrando, mais uma vez, a pastinha Daisy Tutorial que não tem um arroba é a pastinha copiada da conversão lá do AC Mod Sample, e a pastinha com arroba vai ser a pastinha do nosso mod, que vai ter um diretório chamado addons e outro diretório chamado case, ok? Agora a gente vai voltar aqui no Daisy Tools e vai aqui no CFG Convert. Você vai abrir aqui o CFG Convert, vai jogar aqui para o lado, vai abrir aqui a pastinha que não tem um arroba, vai pegar o config bin e vai jogar aqui para cima, ó, bin to cpp.bat. Ele vai criar um arquivo .cpp. Pode fechar essa pastinha aqui e você vai deletar esse config.bin aqui, ó. Deleta fora. Então vai ficar dentro da pastinha que não tem um arroba. Antes tinha o config.bin, ele vai virar config.cpp, e é aqui que a gente vai começar a editar as coisas nesse momento, ok? Lembrando que eu uso para editar os meus arquivos, você pode usar qualquer programa que você gostar, mas eu uso o Notepad++, que é muito fácil. Você vai no Google, manda procurar Notepad++, baixa ele lá, instala, né? Ó, vai lá no Google, Notepad++, download. É esse aqui, ó. Não baixa em outros não, tá? Baixa no próprio site deles. E baixa esse primeiro aqui, ó. No dia 4/6/2023, a versão que tinha disponível para mim é essa daqui. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas sempre baixa a última, né? Que é a primeira aqui que vai aparecer, que você vai estar mais atualizado com o programa que você vai usar, tá bom? Uma vez baixado isso, a gente vai editar esse arquivo. Vou clicar com o botão direito e editar, no caso aqui com o Notepad++, ok? Vamos crescer um pouquinho aqui. Tá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trocar esse nome aqui, ó, para o nome do nosso mod, que a gente consegue aqui, ó, nessa pastinha sem o arroba, tá? A gente seleciona, marca, copia esse nome, vem aqui, cuidado para não comer nenhuma aspa, não comer nenhuma barra, nada. Cola aqui, ok? Não é aqui em cima nem aqui. Onde tiver escrito class, você não mexe. Você só vai mexer aqui embaixo, ó, presta atenção. Você vai trocar aqui. Lembre que eu falei, a letra, você não pode vir aqui escrever. Se você escrever de uma forma diferente, se a letra estiver minúscula, não vai funcionar, tá bom? Uma vez alterado só isso daqui, salva, fecha. Agora a gente vai abrir a pastinha scripts, 3game, e vamos selecionar todos esses arquivos, menos o server connection e menos o server Discord. Vamos selecionar o DetScreenC, LoadScreenC, Server Logo C e Watermark C. Botão direito, abrir, editar com o Notepad++, no caso que é o que eu estou usando. Ok, vamos fazer a mesma coisa em todo lugar que apareceu a AC Mod Sample, tomando cuidado para não comer nenhuma letra, não sobrar nenhuma letra. Ctrl V, salva, fecha, vai para o outro, Ctrl V, seleciona, Ctrl V, seleciona, Ctrl V, salva. Tem aqui para baixo, mas como está comentado, tá vendo? Esse aqui não está sendo usado, então é só nesses aqui mesmo. Fecha, de novo aqui, ó, Ctrl V, salva, vai para o outro,
Ctrl V, salva e fecha direitinho. Ou seja, a gente alterou todas essas informações aqui que são necessárias para o nosso mod funcionar. Vamos voltar aqui para a raiz e vamos agora em GUI, em Layouts, e também vamos editar esse daqui, ó. Se você nunca editou com esse programa, o ícone vai estar diferente, tá? Esse é o watermark.layout. Botão direito, editar com o Notepad, e mesma coisa, presta atenção, ó. Tem que ser somente aqui, ó. Cuidado para não comer nada para cá, cuidado para não comer nada para cá. O que a gente está fazendo aqui, pessoal, com esse negócio? A gente está dizendo para o mod que as nossas texturas, em todos aqueles lugares que a gente mexeu, vão estar dentro desse diretório. Ó, dentro desse diretório. DayZ Tutorial BR. Dentro da pastinha GUI. Dentro da pastinha textura. E vai estar, no caso aqui, a marca d'água, vai estar aqui dentro. Dentro dessa pastinha que tá essas texturas, que é o que a gente vai fazer agora, estão todas as imagens já transformadas para funcionar o mod. A tela de loading, são 3, né? Às vezes ela fica mudando. Nesse caso aqui eu vou usar só uma, mas nós vamos botar as 3 a mesma, né? A logomarca, que vai ficar aqui no cantinho, e a marca d'água, né? Eu não vou apagar isso daqui agora, porque essa daqui estão as marcas do Andrew que ele fez lá, de modelo, tá? Eu não vou apagar agora, porque eu preciso ter exatamente esses nomes na hora de criar a minha marca, ok? Então vamos lá. Aonde que eu criei a minha marca? Eu joguei aqui dentro da pastinha, eu já criei elas no Photoshop, e vocês podem ver aqui, ó. Essa foi a marquinha que eu criei. Ó, olha aqui em cima, ó. A, B e C. Podiam ser 3 imagens diferentes? Claro que podia, né? Aqui é a logo, que vai ficar aqui no cantinho, e aqui é a marca d'água, que vai ficar no cantinho direito aqui em cima. Quais são os tamanhos dessas imagens? Qual é o tipo de imagem? Aonde que a gente descobre? No mod. DayZ AC Mod Sample. Vai lá no AC Mod Sample, que vai ter aqui qual é o tamanho de cada imagem. A load screen é 1920 por 1080 pixels. O logo, main menu logo, é 440 por 208 pixels. E a marca d'água é 150 por 75 pixels. Eu usei o Photoshop para fazer isso aqui. Você pode usar qualquer programa de imagem, de criação de imagem, que você tiver mais facilidade de trabalhar. Eu usei o Photoshop. E aí o que eu fiz? É muito fácil. Você vai usar o Photoshop, arquivo novo, e aí você vem aqui, cria o tamanho personalizado que você quer, manda criar, ele vai abrir uma tela em branco, você vai na internet, pega a imagem que você quiser, posiciona da maneira que você quiser e salva. Arquivo, exportar como PNG. A imagem tem que estar em PNG, ok? Eu sempre venho aqui, arquivo, exportar, exportação rápida como PNG. Vou lá onde eu quero salvar e salvo. Salva como, Carlos? Salvo com aqueles nomes daquela maneira que você viu na pastinha dentro do seu mod GUI Textures. Essa aqui são os nomes. O primeiro vai ter que ser loadscreen.png. O segundo você vai salvar como B. O terceiro você vai salvar como C, igual tá aqui, ó. A, B e C, igual eu botei aqui, ó, no modelo, na minha pastinha de trabalho. Load screen A, load screen B, load screen C, no tamanho 1920 por 1080, ok? O logo, o tamanho é aqui 444 por 208. Image, tamanho da imagem 444 por 208, não, 280, né? Na verdade está 208, então 444 por 200. É aqui. Pixels 444 por 208.
Ok, 444 por 208. Agora ficou achatadinho. Vamos corrigir esse achatadinho aqui. É por isso que tava dando um pouco mais achatadinha a imagem. Vamos deixar ela retinha aqui do jeito que eu quero, ó. Pronto, ó. Aqui a gente posiciona. E aqui tem um grande negócio. Você pode fazer ele cheio, botando ele cheio, que ele vai ficar lá. Eu gosto de fazer ele vazado. No Photoshop, como você faz isso? Você criou lá as suas marcas, as suas camadas, do jeito que você queria, direitinho. Como que você faz para dar esse vazado nele? Vem em canais. Deixa eu deletar aqui. Sim. Vem em canais. Clica aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer o nome do que é. É criar camada em alfa, não é isso? Criar novo canal. Ele vai criar aqui. Você clica no primeiro. Tá criado. Foi criado uma camada em alfa. Arquivo. Exportar. Rápida como PNG. Tá lá na minha área de trabalho. Telas. Esse aqui é o meu logo. Vou salvar o meu logo. Salvei o meu logo. Ok? Com o mesmo nome que tá aqui no diretório. Logo. A extensão tem que ser PNG, porque depois que a gente vai transformar ela no formato do que o Daisy lê, ok? Mais uma vez, salvo isso. A gente fecha. Deixa eu salvar aqui para ficar do mesmo tamanho. E agora vamos na marca d'água. Deixa eu só conferir de novo a marca d'água, qual é o tamanho. 150 por 75. Deixa eu ver qual é o tamanho que está aqui. 150, esse aqui já está certo. 150 por 75. Mesma coisa, eu fiz aqui a marca d'água. Vou criar um canal aqui para ficar um canal recortando, que a gente chama de alfa, que você vem aqui em camadas, depois em canais, clica aqui embaixo de criar novo canal, ele vai criar um canal em alfa, você clica aqui em cima para ele acender, arquivo, exportar, exportação rápida como PNG, no diretório que você está criando de base, e salva, ok? Essa aqui é uma aulinha de Photoshop básica para quem quiser aprender, porque tem Photoshop gratuito na internet, online, que você pode usar ele para fazer as suas telas, tá bom? Uma vez criada as 3 telas, com o nome A, com o nome B, com o nome C, que eu podia fazer elas diferentes, sim, podia, mas eu não vou fazer para esse modelo aqui, mas você pode criar na sua casa aí diferentes. A logomarca, que vai ficar aqui no cantinho, e a marca d'água, que vai ficar aqui no cantinho superior direito. Uma vez isso aqui tudo criado, a gente vai seguir para a criação do nosso mod. E como que a gente vai fazer isso? E agora a gente vai criar as nossas imagens, né? Converter as nossas imagens para o formato que a gente precisa, que é esse formato aqui. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai abrir de novo aqui o Daisy Tools e vai clicar em Workbench, ok? Deixa eu fechar aqui essa janelinha de texturas. Uma vez dentro do Workbench, você vai se deparar com ele assim. Você vai clicar aqui para abrir, clica com o botão direito e Open File Location. Clicou com o botão direito aqui, Open File Location. Ele vai abrir nessa janelinha aqui do Workbench. Pode fechar o Workbench aqui que a gente já vai abrir ele de novo. E aí a gente vai pegar a pastinha que a gente criou as nossas imagens, que jogou as nossas imagens em PNG para dentro. Você vai arrastá-las para cá. Se você arrastar só e mover, ela vai mover inteira. Eu gosto de copiar para cá para dentro, tá? E colar aqui dentro da pastinha do Workbench. Uma vez feito isso, a gente vai abrir de novo o Workbench. Por quê? Que eu não gosto de fazer de outras maneiras. Eu gosto de fazer assim porque a gente sabe o que está fazendo e sabe que ele vai carregar elas de novo quando abrir. Aqui, ó. A partir de agora, quando você abrir aqui, que você jogou para lá, elas vão estar aqui, ó. Clica em uma por uma. Tá vendo? Ó, tela A, tela B, tela C, logo e marca d'água. Sugiro você clicar em todas elas, só para ter certeza de que elas estão abrindo. E aí, o que a gente faz agora? A gente clica na primeira, clica na última, selecionou todas, tá vendo? Ó, clica na primeira e depois com Shift apertado, a gente tinha falado isso antes, com Shift apertado, clica na última
ele vai selecionar todas. Botão direito, Register Resource and Import. É esse aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai transformar o PNG na imagem da maneira que a gente precisa, que é essa daqui. Scripts, game, não. GUI Textures. Nesse formato aqui, ó. Se a gente for aqui na janelinha do Workbench, dentro da telas, olha aqui, ó. Deixa eu botar em tipo. Olha o que ele fez aqui, ó. Olha a hora. Ele criou todas essas imagens que a gente precisava. Usou de base essas e criou todas as imagens no formato que a gente precisa. Agora sim, agora a gente vai pegar aqui da tela do Workbench que a gente jogou, copiar, vai vir aqui para dentro da pastinha que a gente criou sem o arroba, GUI Textures, e jogar aqui em cima. Ou você apaga essas daqui, ou você cola por cima e substitui os 10 arquivos que estão lá. Repara que a partir de agora, a data e a hora foram substituídas pela mesma data e a hora dos arquivos que você criou lá no Workbench, ok? Pode fechar essa pastinha. Fechou o Workbench. A gente já tem aqui agora configurado todos os caminhos das pastas que a gente vai precisar, ó, e as texturas certas criadas agora com as nossas marcas, com as nossas logomarcas e com os nossos desenhos. Pronto. Uma vez feito isso, lembra que repara que ele criou também os arquivos .meta, ó. Exatamente o que ele precisa, o EDS e o .meta, tá bom? Uma vez criado isso, agora a gente vai abrir o nosso Addon Builder, que é agora que a gente vai criar o modo, que é esse Addon Builder, dentro de Daisy Tools. Abre o Addon Builder. E agora tem umas informações aqui que a gente precisa fazer. Primeiro, clica aqui embaixo em Options, e você vai acrescentar, no seu não deve ter isso aqui, ó. E você vai ter que acrescentar, que é esse ponto e vírgula. O seu deve estar só até aqui, ó. O seu deve estar exatamente assim, ó. Ok? Aí você vai acrescentar aqui ponto e vírgula, asterístico, ponto, PBO, ponto e vírgula, tudo junto, tá? Asterístico, ponto, PA. Ok? Ponto, PBO e ponto, PA. Ponto e vírgula, asterístico, ponto, PBO, ponto e vírgula, asterístico, ponto, PA. Eu vou colocar isso daqui lá no nosso Discord, na área de downloads. Eu vou colocar, na verdade, essa linha toda, tá bom? Vou dar um print nisso aqui. Deixa eu abrir aqui o nosso Discord, tutoriais, downloads. Vou printar essa tela aqui e vou colocar lá aqui. E vou colocar esse comando aqui, logo embaixo dela. Eu vou escrever assim: comandos usados para a aula de hoje sobre load screens. Load screens. Aí eu vou botar aqui, veja o vídeo abaixo. E o pessoal agoniado, ó, são 4h51, eu ainda vou terminar de gravar isso aqui, montar direitinho, fazer o upload, e o pessoal agoniado já vai ficar, e agora? Como é que faz? Não sei o que. Ainda perdi o Wi-Fi. Mas vamos lá, vou colocar, e o pessoal agoniado vai ficar me perguntando aqui no Discord. Mas é isso aí. Lembre que na hora que você for fazer, só você vir aqui copiar, ó, que já vai estar todas essas informações certinhas aqui. Ficou faltando um... Não, tá aqui. Engraçado é que o meu monitor que não tá mostrando. Strange. Tá lá, ó. Vou até botar um espaço aqui.
Engraçado que não está mostrando no meu monitor. Na hora que você copiar, gente, lembra que... Ah, é por causa do comando. Não posso fazer, então. Não posso fazer isso aqui. Então, não vou fazer vídeo que vou postar logo abaixo dessa imagem. Já viu que se eu postar o comando, some os asterísticos, né? Então, você vai ter que ler aqui mesmo, ó. Infelizmente, tá bom? Então, seguindo, você vai colocar esse comando aqui. Aqui embaixo, você vai clicar nos 3 pontinhos e vai na pasta do projeto. No caso aqui, eu botei na área de trabalho. É a pasta que não tem o arroba, tá, gente? Você vai colocar OK. No autor aqui, você vai deixar como tá. Se não tiver nada, você vai colocar o seu nome, o nome do que você quiser. Eu botei o meu nome aí e vai dar OK. Agora aqui, ó, aqui em cima, você vai clicar nos 3 pontinhos aqui e vai na pastinha que não tem o arroba. No caso, onde você salvou com o nome do mod, na pastinha que não tem o arroba. Você vai clicar nela e dá OK. E na parte de baixo, vai clicar aqui nos 3 pontinhos, você vai na pastinha que tem o arroba dentro de addons. Clicar na pastinha, vai abrir a pastinha e depois na pasta addons e dá OK. E é isso que você tem que fazer. Você não vai marcar mais nada aqui. A única coisa que você vai deixar marcado vai ser esse daqui. Aqui embaixo você não vai marcar. Se você marcar, não vai funcionar. Então você não marca nada disso aqui. Uma vez feito isso, você vai dar, olha aqui, ó, dentro da pastinha addons, que tinha lá nada, dentro da pastinha case, que tinha lá nada. A partir do momento que você vir aqui e mandar apertar o pack, ele vai criar dentro da pastinha addons os addons do seu mod. Ok? Dentro da pastinha keys vai continuar nada. Então ele criou dentro da sua pastinha do arroba, ele vai criar esse arquivo. Pode fechar. E a partir de agora, a gente vai dar sequência e você vai criar em DS Utils. Clicou em DS Utils, vai abrir essa tela. Você vai clicar nessa aqui, ó, Add Source Directory, e você vai direcionar para onde tem o arroba, a pastinha que tem o arroba, ok? E vai ligar aqui embaixo o Scan Subdirectories, vai clicar aqui no N, vai escrever qual que é o nome da sua chave, aqui que você vai criar o nome da chave. Eu te aconselho a criar com o mesmo nome da sua pasta. Ou você bota o seu nome, ou bota o nome que você quiser. Mas eu te aconselho a criar com o mesmo nome do mod, tá bom? A pasta de destino, você vai abrir e vai ser dentro da pastinha do arrobas, que tem o arroba, e dentro da pastinha keys, ou seja, você vai abrir aqui a pastinha com o nome do seu mod que tem o arroba, dentro da pastinha aqui e dá OK. Deixa marcado só esse aqui em cima e manda criar aqui. Ele vai te dizer que essa pasta não sei o que lá, você dá OK, ele vai criar a sua key. E aí você vem aqui embaixo, ó, e manda processar o arquivo. Pergunta se você quer, você dá sim, ele vai ficar verdinho, vai dizer que foi assinado, vai criar dentro da sua pastinha addons esse segundo arquivo, dizendo que o seu mod foi assinado. E se você voltar aqui dentro da sua pasta aqui, ele vai ter criado esses 3 arquivos. Bom, agora aqui, pode fechar isso daqui. Esses 2 arquivos de baixo, você não vai precisar dele para o mod, mas é sua chave privada. Aconselho a você pegar esses 2 arquivos e salvar em outro lugar. Guardar isso aqui, que isso aqui é uma informação que só você precisa ter. Não bote isso aqui dentro do mod. Copia ela para outro lugar e deleta ela permanentemente daqui. O único arquivo que a gente vai precisar do mod é esse aqui, ó, que é o .bkey, ok? Não deixe os outros arquivos aqui, é só esse que você vai precisar, tá bom? Uma vez feito isso, o que a gente vai fazer agora é publicar o mod. A gente clica em Publisher e ele vai estar aqui, vai abrir essa opção. Se você nunca publicou mod nenhum, ele vai estar vazio aqui.
Aqui em cima você vai colocar o nome do mod, que pode ser o nome que você quiser, mas eu vou colocar o nome da pastinha, que é o nome do meu mod. Ctrl C, Ctrl V. Vem aqui para visibilidade do mod e bota ele para público. Se você deixar ele em privado, ninguém vai ver esse mod, ninguém vai conseguir baixar, ninguém vai conseguir instalar. Então ele tem que estar em público. Agora você vem aqui, ó, onde tem files, clica na pastinha amarela e vai aonde está o seu mod com arroba. E não clica, não clica duas vezes para entrar. Só clica uma vez para selecionar e bota selecionar a pasta. Ele tem que aparecer isso daqui, ó. Mod content structure seems to be valid. O conteúdo do mod parece estar válido. Precisa escrever isso daqui. Se não escreveu isso aqui, alguma coisa está errada, ó. Todos os mods foram assinados. Se não apareceu isso daqui, volta os passos anteriores e refaça, porque deu alguma coisa errada, ok? Agora na descrição, você vai colocar a descrição que você quiser aqui. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar uma dos meus vídeos aqui qualquer, que eu fiz ontem. Vou até botar aqui para editar os detalhes dele. Vou copiar essas informações aqui. Ctrl C. Vou voltar para cá. Você pode botar a informação que você quiser, tá? Mas vai ser aqui o título do meu vídeo, né? Que vai ser como criar a sua load screen personalizada. E aí vou colocar aqui depois o link do vídeo, mas vou deixar as informações aqui do meu canal, né? Para quem quiser ver, esse mod vai estar público e disponível. Vou descer aqui embaixo e vou marcar o que é agree. Se você não colocar uma imagem, quando o seu mod publicar, vai ficar assim, ó. Deixa eu voltar aqui para oficina. Tem um monte de mod que tá assim, ó. Tá vendo? Vou clicar aqui, ó. Vou botar aqui, estamina, sei lá, qualquer coisa. Tem um monte de mod que tem a imagenzinha e tem mod que não tem nada, tá vendo, ó? Fica assim, ó. Que o cara não se preocupou em colocar a imagem aqui. Eu vou colocar, porque eu gosto das coisas bonitinhas. Eu vou usar aqui a mesma imagem que vai ser a capa desse vídeo no YouTube. Tá bom? Você pode não, se você não quiser colocar, lembrando só que ele vai ser publicado assim, sem nada. Se você colocar a imagenzinha aqui, ele vai ficar bonitinho e ficar publicado com essas imagenzinhas assim, igual você vê um monte de imagem, um monte de mod com imagem bonitinha. Tá ok? Eu vou publicar e você vai publicar ele aqui. Ele vai esperar um pouquinho, vai dizer qual é o tamanho do mod, vai dizer o nome que ele está público e vai esperar um pouquinho aqui para te mostrar as descrições. Pronto, ele vai aparecer. O item foi publicado com sucesso. Se você clicar aqui para abrir, ele vai abrir o seu mod, vai carregar, ó. Muito bem. Ele vai funcionar? Se a gente se inscrever assim e publicar, ele vai funcionar? No meu caso, nunca funcionou. Nunca. Que se eu fizer isso daqui, simplesmente publicar o mod, ele vai funcionar. Nunca. O que eu tenho que fazer? Voltar aqui para o Publisher, clicar aqui de novo no mod, vir aqui alterar o nome, ó, botar um tracinho que seja nele, vir aqui, conferir se está tudo público, abrir de novo a pastinha, carregar o mod novamente, sem clicar, selecionar a pasta e publicar de novo. Vem aqui e dá um update. É só isso que eu preciso fazer. Não entendo por que ele faz isso, não faço a menor ideia de por que isso acontece, mas uma vez feito isso, você pode abrir o mod, não sei o porquê, ele vai vir para cá, ó. Eu preciso fazer isso aqui toda vez, que é mudar o nome, botar um traço, qualquer coisa que seja, e republicar, fazer o update do mod. Se eu não fizer isso, ele não funciona. Não me pergunte o porquê. Mas comigo só funciona se eu alterar o nome, vir aqui e fizer o update. Yes. Ele vai fazer todo o processo de novo, trocando o nome do mod. Ok. Vou mandar clicar, vou abrir. Ele trocou o nome do mod, vai recarregar a imagem. E agora sim,
ele já vai ter uma atualização. Ele já vai aparecer como uma atualização do mod. E vai funcionar. Como que a gente faz agora? A gente se inscreve no mod. Faz igual a gente fez com o do AC, ó. Ele já vai baixar, tá vendo, ó? Ele tá baixando. Pode fechar isso daqui. Pode fechar isso daqui. Vou abrir aqui o DayZ. Vou vir em mods. Olha lá, ó. Já foi instalado. Vou ativar o mod. Ele vai vir pra cá. Abrir pasta. Se você está usando o Nitrado, o jeito de instalar o mod está aqui no card aqui de cima, ó, da Nitrado. Você vai pegar a pastinha, vai abrir o FileZilla, vai abrir o seu servidor, vai jogar lá para dentro, vai copiar a chave, que ele vai estar lá, ó, a chavinha que a gente criou com o nome do mod, vai arrastar lá para dentro, bababá, bababá. Se você estiver usando o Omega Manager, que é o caso aqui que a gente vai testar agora, você vai abrir o Omega Manager, vai vir em Overview. Eu vou usar nesse servidor aqui, que é um servidor que eu estou quase finalizando ele. Vocês vão gostar bastante desse servidor. Vai vir em configuração de mod. Na hora que a sua máquina estiver querendo fazer, né? Vai procurar pelo nome do mod, que no caso eu botei o nome da pastinha, com um tracinho. Aí lá, ó. Tá aqui. Foi publicado no dia de hoje, tal. Adicionar. Ele tá lá. Salva. Vai pro dashboard. Ele tem que aparecer aqui em cima, que você tem que carregar o mod. Se ele não aparecer aqui, não vai funcionar. Então a gente vai esperar. Espera ele aparecer isso aqui. Gente, se não aparecer isso daqui, não vai funcionar no seu Ômega. Lembre-se disso. Você tem que aparecer isso aqui e você mandar ele instalar. Ele vai baixar o mod, vai configurar o mod, instalar. E aí, espera ele fazer. E uma vez instalado, manda ficar online para a gente ver como é que tá o mod. Como é que a gente sabe que o mod instalou aqui no Omega Manager, né? Como você apertou o Start ali, clique em Overview. Porque muitas vezes aparece ali para você traquear o mod, não sei o que, você dá Start, o mod não funciona, quando você vai vir aqui no... Clica ali em Overview, você viu que eu mandei o servidor reiniciar, né? Você clica ali em Overview, vai lá embaixo, ele não está traqueado, e aqui agora tá, ó. Ele aparece aqui essa chave aqui, ele está traqueado, vai funcionar. Mandou startar o servidor, espera o servidor ficar online. Adoro essa tela do DayZ, gente. Adoro isso aqui, é muito bonita essa. Uma vez online, a gente vai testar. Servidores, é na minha LAN. Vou mandar entrar. Pode fechar isso aqui. Espera ele ficar online. Tem que estabilizar logo, rapaz. O DayZ já tá entrando. Bora, meu filho. Tenho esperança em você. Ah, pronto. Agora vamos esperar entrar. Olha que bonita a nossa tela aí, gente. A nossa telinha de hoje. Do jeitinho que a gente criou. Se você tivesse colocado as 3 imagens diferentes, ela iria carregar aqui as 3 imagens diferentes. Ou 2, sei lá, como é que ele funciona. Uma é para quando morre. Carregaria 2 aqui e uma quando morresse, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu gosto de deixar as 3 iguais, mas você pode alterar do jeito que você quiser. Vocês viram que já está online, já está com a nossa telinha certinha. Agora vamos ver o menu de dentro lá, como é que vai ficar. Menu interno. Deixa carregar. Ó, essa aqui seria outra tela. Aquela primeira tela ali da contagem seria uma, essa aqui seria outra. Ou seria uma lá no início, uma na contagem, a outra aqui. Eu não sei mais ou menos como funciona. Eu coloco as 3 iguais, mas você pode alternar elas aí da maneira que você quiser. Vou esperar entrar.
E aqui está, ali em cima você está vendo a nossa load screen, aqui ó. Aqui tem o menu, quando você aperta o ESC, e aqui em cima na direita, deixa eu botar isso aqui em tela cheia. Pronto, olha lá em cima, ó. Ali em cima na direita tem a marquinha d'água. E aqui embaixo, aqui no lado de cá, quando aperta o ESC, aparece aquela tela de menu, ó. Pode ver que ela está recortadinha ali na direita, ó, ali em cima. E é isso. Essa foi a nossa aulinha de hoje com a nossa telinha de load screen, direitinho, da maneira que vocês tanto me pediram aí. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu joinha, de curtir, de compartilhar os nossos vídeos aqui, de se inscrever lá aqui no nosso canal, de entrar no nosso Discord, vir aqui na parte de Fala Comigo, manda sua dúvida que a gente vai responder, entendeu? Ó, todos os players perguntam aqui, a gente responde. Ontem mesmo eu fiz um vídeo que é mais para a galera que tem mais, que tem servidor há mais tempo, né? Que é como remover um player bugado, né? Quando você já tentou de tudo, tentou, quando ele entra, matar ele ou limpar o inventário dele, não dá certo. Então esse vídeo aqui que eu fiz ontem é um vídeo mais para mais, se você vai encarar esse problema mais no futuro, não deixa de conferir esse vídeo. E é isso, pessoal. Se você nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.